Imagine por um instante. E se você pudesse reviver os primeiros segundos da sua vida? O som da primeira respiração, a intensidade da luz, a sensação de um mundo totalmente novo. Mas por quê? De todos os eventos monumentais da sua existência, o seu próprio nascimento é um completo e absoluto borrão. A amnésia infantil é real. Você não está sozinho. O que estamos falando aqui não é um caso isolado ou uma falha na sua memória individual. Praticamente todos nós, sem exceção, sofremos do que a ciência chama de amnésia infantil. É aquele período intrigante que se estende do nosso nascimento até, geralmente, os 2 a 3 anos de idade, onde nossas memórias declarativas, aquelas que nos permitem lembrar de fatos e eventos específicos com contexto, simplesmente não existem. Você até pode ter alguns flashes, fragmentos de imagens ou sensações, mas a maioria dos especialistas concorda que esses são mais prováveis de serem reconstruções baseadas em fotos antigas, histórias contadas por nossos pais ou irmãos mais velhos, e não memórias reais e vívidas dos acontecimentos. Mas a grande pergunta é: por que isso acontece? Não é porque você era muito jovem para entender ou para registrar o mundo ao seu redor. Há razões muito mais profundas e fascinantes, intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento do nosso cérebro. O cérebro em construção. A neurogênese frenética. O primeiro grande culpado por essa lacuna na nossa linha do tempo pessoal está em como nosso próprio cérebro se desenvolve nos primeiros anos de vida. Nosso cérebro, nesse período crítico, está passando por uma verdadeira explosão de crescimento e reestruturação. Estamos falando de neurogênese, a formação de novos neurônios, e de sinaptogênese, a criação de bilhões de novas conexões entre eles, a um ritmo absolutamente alucinante. É como se seu cérebro fosse um canteiro de obras em altíssima velocidade, construindo sua própria fundação. Mas aqui vem a sacada paradoxal. Enquanto a criação de novos neurônios é essencial para aprender, absorver informações e formar novas conexões, essa produção excessiva pode, ironicamente, dificultar a fixação e até mesmo apagar memórias antigas que foram formadas. Imagine que seu cérebro é um disco rígido em constante formatação e reescrita, mas sem um backup eficaz para os dados mais antigos. As informações que chegam são processadas, mas a arquitetura para armazená-las de forma permanente ainda não está completa ou está sendo remodelada. O hipocampo, o guardião das memórias. E dentro desse cérebro em obras, uma estrutura específica é absolutamente crucial para a formação e consolidação das nossas memórias de longo prazo, o hipocampo. Ele é como o centro de processamento e arquivamento das nossas experiências, convertendo memórias de curto prazo em memórias duradouras, aquelas que podemos conscientemente acessar. Mas nos bebês e crianças bem pequenas, o hipocampo ainda está num estágio imaturo de desenvolvimento. Ele não tem a capacidade total de funcionar como deveria. Pense nele como uma filmadora de alta tecnologia que ainda não foi totalmente montada, ou que só consegue gravar em baixa resolução e apaga as fitas depois de um curto período. Ele capta informações sensoriais, os sons, as imagens, os toques. Sim, mas não consegue processá-las e organizá-las de forma que possam ser acessadas como memórias episódicas detalhadas, com um contexto claro de tempo e lugar anos mais tarde. Essa imaturidade é um fator-chave para o nosso esquecimento primordial. A linguagem e a narrativa da memória. Mas não é apenas a biologia cerebral que nos prega essa peça. Há um fator cognitivo igualmente poderoso em jogo, e ele é a linguagem. Muitos pesquisadores acreditam que a capacidade de formar memórias autobiográficas complexas e duradouras, aquelas que nos permitem contar a história da nossa vida, está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da nossa capacidade linguística. Para se lembrar de um evento de forma estruturada, você precisa poder narrá-lo,
mesmo que para si mesmo em pensamentos. Você precisa de um contexto temporal, espacial e de uma ordem lógica para os acontecimentos. Bebês e crianças pequenas, mesmo que já balbuciem e compreendam algumas palavras, ainda não têm essa capacidade de organizar suas experiências em uma linha do tempo verbal ou conceitual. Eles vivem muito mais no momento presente. Sem palavras e conceitos para codificar e categorizar as experiências, é muito mais difícil acessá-las e recuperá-las como lembranças coerentes anos depois. É como ter um livro incrível, mas sem índices ou capítulos. Memórias emocionais versus episódicas. O que fica? Isso não significa de forma alguma que os bebês não aprendam nada ou não sintam intensamente. Muito pelo contrário. Eles formam memórias implícitas, que são habilidades e padrões de comportamento que aprendemos e executamos sem consciência, como aprender a andar, a chupar o dedo, a reconhecer o rosto da mãe, a mamar. Essas memórias não são eventos que podemos recordar, mas são habilidades que nosso corpo e mente adquirem. Além disso, eles sentem emoções de forma pura e intensa. Um trauma, um susto grande, ou um momento de grande alegria pode, sim, deixar uma impressão emocional profunda e duradoura, mesmo que a memória explícita do evento seja completamente perdida. É por isso que algumas pessoas sentem um medo irracional de algo específico ou uma atração inexplicável por certas coisas, sem conseguir identificar a origem. Pode ser um resquício emocional de uma experiência muito precoce que foi arquivada em outro nível. Nosso corpo e nosso sistema límbico se lembram, mesmo que nossa mente consciente não consiga acessar os detalhes do evento original. As primeiras memórias. Quando elas começam a se fixar? Então, quando a mágica da memória de longo prazo começa a realmente acontecer? Geralmente, as primeiras memórias reais e duradouras, aquelas que formam a base da nossa autobiografia mental, começam a surgir por volta dos 3 a 4 anos de idade. É nesse período que o hipocampo está mais desenvolvido. A frenética neurogênese desacelera, permitindo a estabilização de redes neurais, e a linguagem já oferece as ferramentas cognitivas necessárias para criar narrativas internas e organizar as experiências. É um processo gradual, e as memórias mais antigas, mesmo depois dessa idade, podem ser mais frágeis e suscetíveis a distorções e influências externas. A memória, afinal, não é uma gravação perfeita, mas uma reconstrução constante. Ponte de curiosidade extra. E aqui vai uma curiosidade extra para te fazer pensar. Você sabia que alguns pesquisadores sugerem que a amnésia infantil pode, em certa medida, ser uma espécie de mecanismo de proteção? Afinal, os primeiros anos da vida humana são repletos de total dependência, vulnerabilidade extrema, e para algumas crianças até traumas ou situações de estresse que o cérebro pode, de certa forma, arquivar ou tornar inacessíveis para facilitar nosso desenvolvimento psicológico sem o peso e a carga emocional de todas essas lembranças tão cedo. Uma forma de nos permitir crescer sem sermos assombrados por um passado que não compreendíamos. Mas claro, essa é uma teoria ainda fascinante e em estudo, então o mistério está desvendado. Não nos lembramos do nosso nascimento e dos primeiros anos não por um defeito, mas por um processo incrivelmente fascinante e complexo de desenvolvimento cerebral e cognitivo. Nosso cérebro estava ocupado demais se construindo, aprendendo a linguagem e formando as bases da nossa identidade para se preocupar em guardar esses primeiros arquivos. É uma prova incrível de como somos máquinas de aprendizagem em constante evolução, com uma arquitetura mental que se adapta para nos tornar quem somos hoje. Curtiu descobrir isso? Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade.